Faça isso e venda R$1 milhão todo santo mês. Bom, sejam todos bem-vindos aqui no Mundo Milionário de Energia Solar. Eu sou o Elvis e ajudo você, empresário, dono de empresa de energia solar, que já fatura R$100 mil e quer aprender a faturar os primeiros passos para faturar R$1 milhão todo santo mês. E no conteúdo de hoje, faça isso que eu vou te falar e você vai vender R$1 milhão todo santo mês. Beleza, galera? Esse conteúdo é para você que quer escalar as vendas, quer converter mais aí na sua empresa de energia solar. Esse conteúdo é para você, empresário que está cansado de discutir preço, está cansado de vender, de perder venda, para tudo que é concorrente. Está cansado de perder venda até pro teu sobrinho, velho. Esse conteúdo é para você. Esse conteúdo não é para você que vende placa e ó, tá cagando o que vai acontecer. Esse conteúdo não é para você que não acredita nem em você mesmo. Tanto que você deve estar pensando, nossa, velho, como é que vai para vender R$1 milhão? Esse cara tá ficando louco. Esse é um picareta por aí, né? Será que isso é verdade? Vamos ver no conteúdo de hoje. Fechou? Então, bora lá. Vamos direto ao ponto para mim colocar aqui raiz na sua cabeça, integrador, te ajudar a criar aí os primeiros passos rumo a R$1 milhão de faturamento. E se você, antes de entrar no conteúdo, se você não se inscreveu ainda para o evento, para o mega evento do 100 a 1 milhão, tá? Super recomendo que você clique em algum link nessa tela, ou depois clique na bio aí do meu Instagram, ou do Facebook, ou saiba mais, ou aqui no YouTube e faça sua inscrição para esse mega evento chamado do 100 a 1 milhão, que eu ensino por dentro, tintim por tintim, passo a passo, como é que você faz para chegar nessa jornada. Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Para você chegar mais rápido, para você ter constância em um faturamento todo santo mês de R$1 milhão, você vai ter que ter o quê? Frequência. E para você ter frequência, meu amigo empresário, você precisa primeiro vender o orçamento. Como assim vender o orçamento? Se todo mundo faz de graça, Elvis. Você precisa vender o orçamento. Para você vender esse orçamento, vai te ajudar a você qualificar logo o teu cliente logo na largada. E para vender o orçamento, isso funciona muito bem em projetos de mini geração. O que são projetos de mini geração? São projetos acima de 75 kW de potência instalada. 75 kW de carga, tá? Então, mini geração, você precisa vender o orçamento primeiro. Como é que você vende o orçamento, Elvis? Você vende o orçamento colocando pautas e tópicos que você vai apresentar para o teu cliente e o teu cliente vai entender. Você precisa fazer com que ele entenda, com que ele compre essa ideia da gama de trabalho e atividades que precisam ser feitas para poder desenvolver, para poder ajudar a tomar a decisão do teu cliente se ele avança ou não avança com o projeto, tá? Quando você vende o orçamento, que é algo que não é comum, muito pelo contrário, é incomum, você começa a criar raízes na cabeça do seu cliente no sentido do gatilho da autoridade, tá? Porque muitos integradores entregam isso de forma gratuita, Elvis, muitos entregam isso de forma gratuita. Mas esses que entregam de forma gratuita não sabem, na maioria das vezes, nem o que estão fazendo. Por quê? Porque dá trabalho, dá muito trabalho. Não é igual um projeto residencial que você vai lá, cara, quantifica o número de placa, né? Você vende placa, né? Configura lá o número de placa, um inversorzinho, telhadinho, vai lá, instala e tá tudo certo. Parece ser simples, a gente sabe que não é, claro, mas essa questão de representação junto à distribuidora local, ele é mais comum, ele é mais flexível, ele é mais simples de ser feito. Então ali não se cobra. Mas projetos de mini geração, você precisa criar consciência de que o orçamento não é um orçamento de placa, não é um orçamento de inversor, não é um orçamento que você precisa entregar para ele documentos oficiais. E esses documentos oficiais, na maioria das vezes, você precisa ter um diagnóstico, precisa ter um resultado, precisa ter aí de uma consulta de acesso na distribuidora local, onde você atua, para dar segurança no empreendimento, para saber qual que é o cheiro do negócio, né? Se realmente está de acordo, qual o ponto de conexão. Por quê? Porque projetos de mini geração, tá? Algumas distribuidoras dispensam a consulta prévia.
tá? Não todas, mas a maioria, você não consegue nem protocolar um orçamento prévio para ter o parecer de acesso, nem consegue protocolar sem ter a consulta. Então eu recomendo que você faça a consulta, que pelo menos você vai ter um cheiro do negócio, como eu falei, se realmente é viável esse ponto de conexão, se o projeto é viável ou não, para aí sim você avançar e dar um próximo passo. Porém, essa consulta qualquer mocorongo consegue fazer. A gente sabe que sim, mas uma consulta bem elaborada, né? Uma consulta rica de informações, uma consulta que você precisa desde a inicial. Existe uma forma de se fazer ela, tá? Para que você possa, dependendo do tamanho do projeto, ter uma dispensa, tá? Olha só, ter uma dispensa da garantia de fiel cumprimento. Então tem vários pontos que você precisa tratar com cuidado. E daí o teu cliente fala assim: ah, Elvis, mas o fulano lá faz de graça, porque ele acha que sabe. Ó, quem acha, não sabe. E quem fala que faz de graça não sabe nem o que está fazendo. E vou te dizer uma coisa, se é um projeto de mini geração, que o teu cliente está disposto, ou pelo menos passa na cabeça dele, ou pelo menos ele tem uma noção, que esse empreendimento é um projeto de 3 milhões, de 1 milhão, de 4 milhões, 5 milhões. Ele tem essa noção. Ou ele tem um dinheiro ou ele tem um crédito. Mas ele não tem nem... Se ele não tem nem 10 pila para colocar na mesa, 20, 30 mil, não tem nada, velho. O cara tá indo no pelo mesmo, duro, quebrado. Será se esse é o cliente para seguir com você no projeto? Pare e pense, gafanhoto. Será se é, integrador? O que você me diz? Não, eu vou mostrar serviço. Vai lá e mostra serviço, faz de graça. Se é que você sabe fazer, faz de graça que ele te troca lá na frente por qualquer milão a menos, porque daí ele vai balizar preço mesmo. Então quando você assume o compromisso com o seu cliente, já vendendo um orçamento, quando eu falo vender um orçamento, você pode empacotar isso com um plano de negócio bem elaborado, você pode empacotar isso com um estudo de viabilidade econômica financeira, você pode introduzir isso junto, por exemplo, uma norma regulatória que vai fazer com que ele tenha a dispensa da garantia de fiel cumprimento de uma forma íntegra. Você pode elaborar isso já fazendo a previsibilidade para onde que vai esse crédito de energia se for um de investimento. Você pode fazer vários trabalhos de forma íntegra que compõem e justificam um valor ancorado, um valor pago pelo teu cliente em relação a essa venda do orçamento. Então, primeiro ponto, venda o orçamento, tá? Segundo ponto, depois que você vendeu o orçamento, depois que você vendeu um diagnóstico, depois que você vendeu o plano de negócio para o teu cliente, que está empacotado dentro do orçamento, venda para ele o projeto. Como assim vende o projeto, Elvis? Sim, quando você tem a consulta de acesso que aponta a viabilidade do projeto, o ponto de conexão, uma estimativa de valores do que seria uma obra de rede, olha só, aí é a hora de você apresentar os projetos executivos. E projetos de mini geração, que são projetos executivos, são várias pranchas de projeto. Então não tem como se fazer de graça. Por quê? Porque dá trabalho, tem custo. Tá? E até porque, lembra que eu falei? Se o cara está disposto a investir 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, dependendo aí do tamanho do projeto, ele não vai se furtar em pagar 50, 70, 80 ou 100 mil reais, dependendo do tamanho do projeto. Por que eu digo isso? Porque ele está assumindo um compromisso, não é nem com você, mas é com ele mesmo, e é com o projeto dele. Isso vai fazer sentido se ele não for um aventureiro. Isso faz sentido se o seu cliente trabalha com seriedade, as coisas precisam ser tratadas, ou seja, está comprometido com ele e com o projeto. E do contrário, ele não vai te trocar por qualquer empresa pé de chinelo aí que aparece na frente querendo vender preço. Eu já peguei muitos projetos de mini geração para avaliar, que, cara, não paga nem os equipamentos, o cara não tem noção de onde ele está entrando. E os projetos executivos, depende do tamanho do teu projeto, depende aí a regulação interna do estatuto, aí, a regulação aí da tua distribuidora local. Tem projetos que vai pedir cabine primária, tem projetos que você vai ter que apresentar, e deve apresentar na maioria deles, dependendo do tamanho e da potência dessa mini geração. Você vai ter que apresentar um projeto de rede, se for uma rede nova, vai ter que apresentar um projeto de medição, projeto de proteção, seletividade. Você tem que apresentar uma gama de projetos, projeto ambiental, em alguns casos, dependendo do tamanho do seu projeto, somente a dispensa, que é uma DELAI, mas é um projeto em função da obra.
tá? Dedicado. Você vai ter que apresentar, você vai ter que ter projetos, tá? De drenagem, você vai ter que ter projetos também na área civil, você vai ter que ter projetos de topografia. Então é uma gama de projetos que somam, estou falando só da usina, né, e como um todo, para você poder avançar. Isso envolve profissionais, para você não errar, envolve profissionais de aula de culhão, cara, profissionais que sabem o que está fazendo. Tem como fazer de graça um troço desse? Não tem, cara. Até porque se você fizer, como eu te falei, o teu cliente troca lá na frente, cara, por 500 a menos que ele pega lá na frente, ou vem um cara mais bonito que você aí, né, ou vem um cara com o canto da sereia, né? O que é o canto da sereia? Né? Vem que eu sou mais bonita, vem aqui, né? Aí o cara troca você nem sabe o porquê e acha que é pelo menor preço. Ou seja, você fez o pão, amassou o pão, ponhou no forno, na hora de comer você fica de fora. Então, cara, já vá qualificando. O outro ponto, depois que você vendeu o projeto pro cara, aí você vai chegar nos produtos. É claro que você tem que, na hora de apresentar os projetos, já tem que ter os produtos, quais são, para você apresentar isso, para ter o PAC, o parecer de acesso, tá? Que é o orçamento estimado. Aí sim você vai liberar o teu cliente, para realizar o pagamento desses equipamentos, que é a maior parte que compõe o projeto, né? A maior participação, o maior share em relação ao projeto fotovoltaico vai estar empregado, né? Vai estar empregado em equipamentos que são módulos, inversores, cabo CC, aí tem as SQUID, tem que ter os projetinhos de SQUID, que é a casa de abrigo de inversores, casa de força, transformadores, TPs, aí cabine primária, relé de proteção, e uma série de coisas que vai compor aí no teu projeto. Então, ó, vendeu o orçamento, subiu uma escadinha. Vendeu os projetos, subiu 2 escadinhas. Vendeu os produtos, 3ª escadinha. Aí você já compôs a formalização da venda da instalação desse projeto. E um projeto de mini geração, tá? Acima de 0,5 mega de potência, tá? Preste muito atenção. Dificilmente você consegue entregar um projeto como esse em 12 meses. Nós aqui da nossa empresa, aqui na Santo Dia, que a gente faz operações, tá, de administração de obra, que normalmente quem contrata nós ou é o investidor ou é até propriamente dito o integrador para realizar essas operações, dificilmente a gente conseguiu uma conexão em menos de um ano. Projetos de 1 mega para cima muito difícil, porque você depende de terceiros. Quem são os terceiros? Gente, obra de rede, normalmente você vai precisar de RA, que é o religador automático. Dependendo da região que você está, e a distribuidora é altamente escasso esse RA, esse equipamento. Eles pedem 180 dias para entrega desse equipamento, pós-pagamento. Você tem que dar lá uma boa entrada, normalmente aí as fabricantes, e aí lá no final você dá a diferença do pagamento, tipo assim, você dá 30% de entrada, mais 30, 60, 90, e daí no final lá você paga o residual desse equipamento para liberar. E ó, o ano passado, o ano retrasado, ninguém entregava menos de um ano. Eles colocam em contrato lá 180 dias e um monte de letra miúda e os caras te entregam com 12 meses, com 9 meses. Eu estou falando do RA, mas amanhã pode ser o RT, cara. Regulador de tensão. E tem uma sacada de como que você faz para avaliar e sair fora dessa parada de RA, RT e rede e tudo mais, que vem antes da usina, tá? Que é uma sacada que se você ficou comigo aqui até agora, já valeu a pena esse conteúdo, já valeu muita grana, quiçá já valeu mais de R$1 milhão, dependendo do tamanho do teu projeto, que é o que? Avaliar fortemente, tá? Quando você entra com os projetos que vem o PAC, avaliar fortemente com quem que você vai seguir a obra de rede. Porque, meu amigo gafanhoto, para você vender R$1 milhão todo santo mês, se seguir essa receita que eu estou te colocando, isso vai te dar ritmo, isso vai dar frequência para você ter sempre projetos com essa envergadura. E ó, no momento da decisão, se você segue com quem for fazer a obra, se é uma empresa terceira ou se é a distribuidora local. O que é que eu recomendo? Se a obra de rede tiver estimada em 365 dias ou tiver estimada em 1 ano, eu recomendo que você siga e assine essa obra de rede com a distribuidora local.
Agora, se a distribuidora local pedir uma data superior a um ano, aí você vai ter que avaliar se você vai com uma empreiteira. Porque se você vai com a empreiteira, a responsabilidade do RA, RT, rede e tudo mais é responsabilidade do acessante. Quem é o acessante? O acessante é o dono do projeto, é o teu cliente. Agora você vai com a rede, tá voltada, assinada a carta acordo com a distribuidora local, a responsabilidade de todos os equipamentos de rede é da distribuidora local. Eu já vi casos, tá? Já vi casos no Paraná e no MS, que na falta e na ausência do RA, as distribuidoras local elas seguiam com a chave faca. A chave faca é uma opção que se tem na ausência do RA para a distribuidora poder cumprir com o papel ali da conexão e injeção dessa usina, porque a responsabilidade, o prazo é dela, não é mais teu. Agora, quando é teu, você tem que ficar pedindo bênção toda hora, pedindo repactuação de prazo para a distribuidora. E tem uma forma legal de você pedir essa repactuação prazo também para você ter êxito, que não é tão simples como parece, mas faz toda a diferença quando você tem um conhecimento, quando você tem a cabeça da tua distribuidora. O que é a cabeça da tua distribuidora? É hardcore, é a conexão. Tem que ter um nível de entendimento de como que essa parada acontece. Isso faz sentido. Depois que você vendeu a instalação, você vai para a injeção. A injeção já está num pacote que é para selar o quê? Selar toda uma operação feita. A partir daí, você já tem que estar provisionado no teu cronograma dessa obra a venda do OEM, que é a operação e manutenção. Você pode dar uma carência para o teu cliente 6 meses, né, para ele dar uma desafogada, mas você já pode entrar com essa operação em manutenção, que é limpezas preventivas, né? Toda essa situação, todo esse sistema que vai manter longa vida nessa usina. Ou seja, a manutenção preventiva, ela ajuda e muito para que a usina não fique parada num surto. Num surto não digo, né? Porque surto é surto, mas numa decorrência de um ponto oculto na usina que você não acompanhou, não observou e pode vir a comprometer a capacidade, o fator de capacidade da tua usina, que é a geração. Isso ajuda bastante a você ter receita. Desde a limpeza dos módulos, algumas correções, que daí assim, estando em dia a tua usina, ela vai estar cada vez mais apta a performar mais e melhor. Então, seguindo esse passo a passo, que são cinco passos, tá? Que é vender o orçamento primeiro, depois vender o projeto, depois vender os produtos, vender a instalação e a venda de operação e manutenção. Você pode apresentar isso para o teu cliente num cronograma físico, financeiro, tá? Deixando sempre ele a par de que o que pode mudar nesse cronograma físico, financeiro, é na deliberação dos projetos executivos, onde você vai ter o PAC, o parecer de acesso. Então, quando você segue a obra com a distribuidora, aquele valor que ela apresenta no ERD, que é a responsabilidade da distribuidora, tá? Se for um valor maior de obra e até mesmo a responsabilidade de projetos é da própria distribuidora, você dorme. Agora, quando você assume no particular com uma empreiteira e assina a carta de acordo com ela, é você que está na boleia. Você vai ter que cuidar muito disso, porque o RD, o ressarcimento da distribuidora, né, para custear a contratação dessa empreiteira, vai ser aquele e pronto. Então você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas Elvis, por que você está falando isso? Isso garante mesmo que eu venha faturar R$1 milhão todo santo mês? Ele te abre uma possibilidade enorme de você avançar rumo a esse tipo de resultado. Porque você concorda comigo que você não vai sair, são projetos que são menos projetos, né? A boca do funil vai lá embaixo, mas são projetos que te dão um ritmo de trabalho. Cada projeto, dependendo do tamanho do projeto de 1 mega, é um projeto de 1 ano e 3 meses de operação. Mas como que é 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, se o prazo meu é 1 ano? Porque tem a rede aí. Se você assina com a distribuidora, a responsabilidade é dela de realizar essa ponto de conexão. Então, você coloca 1 ano e meio desde a consulta que você fez, desde quando foi contratado lá no orçamento, até na fase final, joga mais ou menos isso. Coloca um cronograma firme que pode acontecer antes e o teu cliente fica contente e feliz. Nós aqui já fizemos previsões
No cumprimento que não estava, no cumprimento da entrega do projeto, ele até acontece muito antes, onde você tem controle. Mas onde você não tem controle, que é a rede, que é a distribuidora, né? São esses equipamentos que estão na mão de terceiros, não tem como você prometer. A gente tem uma estimativa de promessa de data de entrega. Uma estimativa, que é diferente daquilo que você tem controle, que você vai e faz. Se depender só de você, estaria tudo bem, mas não depende só de você. Então tem que ter essa mentalidade, tá? Para não comprometer o projeto e não dar desgosto e sabor para o teu cliente. Qual que é o jeito errado? O jeito errado é que todos os integradores, a maioria faz. Eles querem vender já tudo empacotado para o cliente, o chamado turnkey. Projetos de mini geração, vender turnkey é um risco muito alto. Por que é um risco muito alto, Elvis? Porque em projetos turnkey, tá, que é a chave na mão, se tiver e vai ter alguma medição, tá, que envolva, vou dar um exemplo muito chula, uma medição que vá a mais 10 mil metros de cabo CC cada perna. Ou que você vai ter que fazer uma disposição de um cabo CA que vai sair do transformador, que vai vai jampear junto ao QGBT, né? Que é o quadro da baixa, ou se vai ter lá a bobina de mínima. Cara, tudo isso aí custa muita grana. E se você não fez uma previsibilidade, ou se você foi surpreendido por alguma exigência de algum ponto dentro do PAC, a tua margem vai pelo ralo, cara. Então essa responsabilidade do êxito, de pagar mais ou pagar menos, ela não pode ficar com você. Você tem que prometer para o teu cliente o quê? Prometer para ele trabalho, dedicação, tudo que é mão de obra é fácil você metrificar, dificilmente se toma prejuízo, mas em material físico, tá? Você fica muito vulnerável. Aí você vai me dizer, tá, Elton, mas se a empresa tem um prejuízo, e se o cliente tiver um prejuízo na compra de uma medição errada, não é pior ainda? Para isso que eu sugiro para você, o gafanhoto, você que é empresário, dono de empresa solar, sempre calcular uma margem, tá? Uma margem de risco. 3%, projeto grande de 3 a 5%, explica isso para o teu cliente. Isso deve de ocorrer porque um projeto desse tamanho, com essa envergadura, ele pode ocorrer essa oscilação de 3 a 5%, para cima ou para baixo. Vai depender do projeto e o tamanho dele que você está desenvolvendo aí, mas trabalha com essa margem de flexibilidade e jogue aberto isso com ele sim, porque isso pode dar dor de barriga. O que não pode é você tomar prejuízo. O que é o prejuízo? É você tirar do teu bolso, você não tem usina. Ah, mas eu tenho um portfólio, mas tá, e daí? Você tem que ser remunerado pelo teu trabalho. Então eu recomendo que você faça isso de forma separada. Então venda por etapa. Quer faturar R$1 milhão seu santo mês? Venda aquilo que está no teu controle, que é a mão de obra, são os projetos. E o teu cliente vai se sentir muito mais confortável, gafanhoto, trabalhando nesse sistema. Montinho, montão, ó, montinho, primeiro orçamento, com todas as informações precisas. Aí você toma tua decisão. Tomou tua decisão? Vamos avançar? Projetos, investe mais um montinho. Entendeu? Faz os projetos. A distribuidora aprovou, tá tudo certo, tem um PAC. Opa, vamos para outro montinho. Aí vai indo, até chegar no final do projeto. Para o teu cliente é mais seguro. Para o teu cliente, ele vai ter mais tranquilidade, vendo a coisa acontecer e tendo mais clareza dos projetos. Que é diferente de você chegar no teu cliente e falar, olha, o projeto que ficou 4 milhões e meio. Você tem que me pagar 50% na entrada, pagar assim, assado. Você acha que o teu cliente vai vir, cara? Ele pode até vir se for um cara bom de papo, né? Se for um vendedor, né? Mas você tem noção do risco que você está assumindo para você? Você tem noção, cara, do tamanho de prejuízo que você pode estar adquirindo e assumindo sem necessidade? Então trabalhe com mais clareza. Os clientes, eles gostam das coisas transparentes, eles gostam das coisas evidentes, gostam da lógica. Tem cliente que gosta de ser enganado? Tem cliente que gosta de ser enganado, mas deixa de ser enganado por teu concorrente, mas não por você. Jamais faça isso. Então, eu recomendo, para você ter um faturamento no mínimo de R$1 milhão todo santo mês, você precisa ter frequência. E para você ter frequência, você tem que fazer do jeito certo. E o jeito certo é etapa a etapa.
que é diferente de um projeto de microgeração. Microgeração são projetos pequenos. Aí você pode, né, na maioria dos casos, você pode fazer um projeto simplista, ir lá, pode fazer até o orçamento para ele, simplista. E dependendo do tamanho do projeto, você pode até cobrar o orçamento, pode até cobrar os estudos também, mas é um valor menor, R$500, R$1.000, R$500, você pode fazer isso. Por quê? Por que eu recomendo que você venda o orçamento e daí venda o projeto na cola, se o seu cliente for avançado? Porque já cria uma caixinha na mindset do teu cliente que ele vai colocar Elvis, fechei o projeto e devolve, ou seja, qualquer concorrente seu que bater na porta do seu cliente, ele já vai dizer assim, não, eu já fechei o projeto fotovoltaico, já fechei o projeto de energia solar com Elvis, já fechei o projeto de energia solar com o José. Então você já elimina e já ceifa a concorrência na quase toda a sua totalidade, sacou? Ele só vai ouvir um concorrente seu, depois de ter assinado um contrato contigo, por etapa, como estou falando, só vai ouvir um concorrente seu se tiver alguma coisa que não está andando certo, ele vai querer ouvir. E daí, muito cuidado, porque se ele ouvir, e pode ser que ele venha ouvir, aí vem o canto da sereia. Sabe o canto da sereia? Nossa senhora! Porque ver defeito, né, e ver e criticar, abeiar, é coisa mais fácil. Mas ir lá e fazer melhor, né, fazer diferente, melhor, mais e melhor, né, aí que é difícil, né? Então abeiar é fácil, agora fazer parte da solução é difícil, né? Então você precisa seguir nesse processo que eu te oriento e te sugiro, que vai te deixar cada vez mais em uma média de faturamento acima de R$1 milhão. Vai ter mês que você vai vender um projeto desse 3 milhões, outro mês você vai vendendo, vende 300, 400 mil, mas no outro você vai vender mais R$1,5 milhão, mas a média num ciclo de um ano tem que fechar pelo menos no mínimo de R$1 milhão todo santo mês. Eu tenho aluno, tenho integrador que tem uma média de 1,8, 1,5 milhões de faturamento, e esse é o ponto de equilíbrio, porque 1,5 milhões de faturamento não é lucro. E ele tem uma despesa alta, tem muitos funcionários, então a realidade dele é outra, ele está num outro patamar. Então se ele vender, tem casos que se ele vender 1,5 milhão, ele empata. Tá entendendo? Às vezes 1 milhão para você parece ser muita coisa, mas quando cresce, o faturamento cresce tudo. E é muito importante você ter uma mentoria, você ter aí um trabalho de uma consultoria, de alguém que pegue pela mão, que te ajude, para que você possa ter lucro. E além do lucro, você possa ter a EBITDA, que é o lucro do lucro, para fazer sentido para você. Senão você vai trabalhar para o capeta dar risada, entendeu? Então preste muita atenção nisso, gafanhoto. Dito tudo isso, todas as informações que eu trago para você, de como é que você faz para seguir em projetos de mini geração, como é que você faz para ter um faturamento de R$1 milhão todo santo mês, em resumo, você está qualificando o teu cliente na boca do funil desde a inicial. Por quê? Nem todo cliente vai estar disposto, tá, a puxar os caraminguá do bolso e assinar um contrato contigo no orçamento, logo no inicial, nem todo cliente. Mas aquele que o fizer, ele não te troca lá na frente no final. E ó, é melhor você ficar, na maioria das vezes, parado, pensando, planejando, tá? Planejando, do que você ficar atendendo todo mundo, fazendo um chamamento para todo mundo, entregando conteúdo para todo mundo, entregando informação para todo mundo, e lá na ponta o cara te trocar por qualquer milão a menos em relação a qualquer coisa, a qualquer projeto, sabe, do canto da sereia, que o cara acredita que possa ser um negócio. Então assim, gafanhoto da espora prateada, você empresário, ó, se você ainda não fez sua inscrição, não sei em que momento você está vendo esse conteúdo, mas se é no momento de novembro, na Black Friday, fique muito ligado, porque é só clicar num link, qualquer botão nessa tela e participe do meu mega evento do 100 ao milhão, onde eu vou trazer muitos conteúdos e estratégia num passo a passo, explicando tintim por tintim para você participar desse evento. Elvis, quanto é que custa para participar desse evento? Para participar desse evento não é nada, é zero investimento, é claro, é o seu tempo. Esse evento vai ser ao vivo, você vai poder até interagir aqui com a gente e eu vou te entregar um passo a passo que você precisa para você escalar ainda muito mais o seu negócio. Se você curtiu esse conteúdo, escreve aqui embaixo. Tá vendo aqui no YouTube? Escreve, dá sua contribuição, me fala onde você é, qual foi a sacada que você teve nesse conteúdo.
Se você está vendo no Instagram, no Facebook, compartilhe aí com os seus vendedores, compartilhe com o seu sócio, né? Compartilhe com o seu cliente, né? Compartilhe com todos eles para fazer sentido e ajudar eles a avançar nos seus negócios, fazer mais negócios, converter mais, rumo a 1 milhão de faturamento, tá? Então, curta, me siga aí nas redes para mais conteúdo como esse e te vejo você, tá? Se estiver vendo agora, antes do evento, te vejo você no mega evento do 100 a 1 milhão, beleza? Um abraço e tudo de bom!